Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, nós queremos ler um versículo e nós queremos ter um momento de reflexão, de meditação na palavra de Deus. Gênesis capítulo 50, vamos ler o versículo de número 20. E nós queremos usar como título, como tema dessa nossa meditação, o triunfo sobre o mal. O triunfo sobre o mal. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Para conservar muita gente com vida. Nós estamos, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, nós temos uma reunião na sala aqui ao lado, e das 9 horas da manhã até o meio-dia, nós temos um propósito de lermos a palavra do Senhor e também de termos um tempo de oração, leitura da Bíblia e oração. Vocês lembram lá de Atos capítulo 6, quando surgiu uma necessidade no meio da igreja e os apóstolos disseram que a igreja deveria escolher 7 homens cheios do Espírito, cheios de boa reputação, para que estivessem servindo as mesas e que os apóstolos permaneceriam na oração e na palavra. Então a gente se reúne aqui para ler a Bíblia e para orar. Nós gastamos esse tempo, investimos esse tempo na oração. E nós estamos exatamente lendo o livro de Gênesis. E nós estamos conversando sobre a vida, sobre a pessoa de José. A vida de José é riquíssima, é maravilhosa, traz tantos princípios, tantos ensinamentos. E estas palavras que nós lemos agora são palavras de José. O versículo 19 diz: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José está falando isso para os seus irmãos, José está falando isso para a sua família. E esse texto é um texto riquíssimo, é um texto profundo, e eu e você podemos garimpar, podemos fazer aqui uma peneirada e tirarmos aqui preciosas pedras, joias preciosíssimas para as nossas vidas, para a aplicação nas nossas vidas. É interessante que nós não entendemos porque muitas vezes nós somos assolados. Nós não entendemos porque muitas vezes nós somos açoitados pelo chicote da vida. Nós não entendemos muitas vezes porque nós sofremos alguns embates. Nós sofremos agressões. Muitas vezes nós não entendemos. Quando o mar da vida, o mar da existência, levanta as suas ondas, as suas vagas e vem sobre nós e cai sobre nós, nós não entendemos. Muitas vezes nós ficamos desanimados, outras vezes nós ficamos tristes e muitas vezes nós ficamos revoltados porque estamos sofrendo, porque estamos passando por tribulações, porque estamos passando por lutas. A Bíblia Sagrada, no entanto, ela traz luz, ela traz respostas a muitas das perguntas que nós fazemos nestes momentos difíceis, nesses momentos de tribulações. A Bíblia, ela mostra muitas e muitas vezes por que é que nós estamos passando por tribulações, por que é que nós estamos passando por lutas. Como eu disse, esse texto, ele traz algumas respostas. Ele mostra para a gente algumas respostas. E quando José fala com seus irmãos sobre a razão, sobre o entendimento, a compreensão dele, pelo qual ele havia sofrido, a razão pela qual ele havia passado pela dor, pela tribulação, nós podemos encontrar nesta declaração estas respostas. E eu quero ver com você. Então, gostaria que você abrisse o seu coração. Se você é daquela pessoa que gosta de anotar os pontos, pegue o seu lápis e anote, para que você possa depois conversar lá no seu grupo familiar e levantar esse assunto tão necessário e tão importante nesses dias.
primeiro ponto que eu quero ver com você nesse texto, o primeiro princípio que eu quero destacar com você, é que o mal é uma realidade. E eu e você não podemos ignorar o mal. O mal existe. O mal é uma realidade. Ele está sobre a face da terra. Você poderá encontrá-lo nos 4 cantos da terra. O mal é uma realidade. Ele existe. É interessante nós vermos que algumas vezes, em alguns momentos, devido a algumas situações, eu e você somos atingidos e somos alcançados pelo mal. O mal ele pode vir de várias formas, de várias maneiras. Ele pode vir através de uma notícia. Ele pode alcançar você através de uma doença, através do desemprego, através da morte, através de calúnias, maledicências, através de um desastre, através de roubos, agressões, inimizades. Ele pode vir através das drogas, através do álcool, através do cigarro. Ele pode vir através dos prazeres ilícitos. Ele pode vir através dos atalhos que muitas vezes nós queremos ter na vida. Às vezes nós queremos tomar alguns atalhos para alcançarmos alguns benefícios mais rapidamente. E aí nós poderemos nos deparar com o mal. Amados, o mal ele pode vir através de Satanás e seus demônios. E o mal pode vir através de pessoas também. O texto diz: vós na verdade intentastes o mal. O mal existe. O mal é um acontecimento, ele se manifesta, ele é verdadeiro. E o texto diz que o mal veio sobre a vida de José através dos seus irmãos, através dos seus familiares. Então o primeiro ponto que nós precisamos destacar nesse texto, e que está à flor desse texto, é: o mal existe. Nós não podemos ignorar isso. Nós devemos estar atentos a esta verdade. Segundo lugar, eu quero destacar para você que esse texto nos mostra, esse texto nos revela que ao atravessarmos os momentos maus, que ao passarmos pela tribulação, que ao passarmos pelos momentos adversos, nós não podemos nos esquecer de que o bem existe, de que o bem ele existe, de que o bem é uma verdade, de que o bem não é algo imaginário. O bem é tangível, é palpável, ele existe. Todo fato, toda experiência que temos, nós devemos estar atentos que estes fatos possuem os dois aspectos. O aspecto maldoso, negativo, destrutivo, e o aspecto positivo, o aspecto do bem, o aspecto da bênção, o aspecto do crescimento, da importância. Se nós, ao atravessarmos os momentos difíceis, enxergarmos somente o lado negativo, somente o lado destrutivo, nós estaríamos assumindo uma postura cega, estaremos assumindo uma postura suicida, estaremos assumindo uma postura de absoluta invalidez, estaríamos entrando, como se dizem, num beco sem saída. Precisamos estar atentos de que o mal existe, mas o bem existe. Então nós não devemos olhar só o mal, devemos prestar atenção nesta situação, aonde está o bem, nesta situação, aonde está a alegria, nesta situação, aonde está a vida, onde está a edificação, onde está a construção dessa situação. Nós devemos ver e nós devemos prestar atenção no momento em que estamos passando, mas devemos erguer os nossos olhos e buscar discernir o fim. Aonde é que isso vai desembocar? No que é que isso vai dar? Qual será o fim desse momento de tribulação? O que poderemos colher como positivo, como benefícios no final desta luta e desta tribulação? Olha o que a Bíblia Sagrada diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação. Interessante que a Bíblia chama os nossos momentos de lutas, de dissabores, de leve e momentâneo. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz. Então por que nós passamos por momentos de lutas e tribulações? Porque as lutas e tribulações produzem, gera, causam um efeito.
E o efeito positivo. Qual é o efeito positivo? Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O texto sagrado, em 2 Coríntios 4,17, que é esse texto que eu mencionei, diz que os nossos momentos de lutas e tribulações vai desembocar no momento eterno de glória, que nós não poderemos comparar, nem sequer imaginar, com o nosso momento de dificuldade, com o nosso momento de luta, com o nosso momento de tribulação. A palavra tribulação no grego significa aperto. A palavra tribulação significa lugar estreito, lugar apertado, lugar de difícil situação, onde você não tem muito espaço, onde você não tem muitas opções, onde você não tem saídas. É interessante que a tribulação, o lugar apertado, ele nos conduz a um lugar espaçoso, a um lugar largo, a um lugar de conquistas e a um lugar de vitórias. Por isso que nós devemos erguer os nossos olhos. Estamos passando por momentos de lutas, então não fique concentrado, não gaste toda a sua energia, toda a sua dedicação só no momento, só no problema. Levante os olhos, esteja atento, vendo como Deus vê, olhando na perspectiva divina. Isso redundará em glória. Isso redundará em bênçãos. Haverá uma colheita abundante. Haverá fartura como resultado desse momento mau que eu estou atravessando. Então, em primeiro lugar, o mal existe. Em segundo lugar, quando você está atravessando o mal, não se esqueça de que o bem existe também. Em terceiro lugar, esse texto diz que nós pertencemos a Deus e que Deus nos ama e que Deus se importa conosco. José declara: porém Deus tornou o mal em bem. Nós precisamos estar atentos a isto. Deus existe, Deus nos ama, Deus se importa conosco. Obviamente que a intervenção de Deus no processo não se dá nem como e nem quando a gente quer. Mas o texto diz que Deus nos ama, que Ele se importa conosco, que Ele está atento às nossas tribulações, atento às nossas aflições. Os irmãos de José intentaram mal contra José. Venderam José como escravo. Você imagina um rapaz de 17 anos. Os irmãos mais velhos tomaram de assalto a vida de José. Ia passando uma caravana de ismaelitas. Eles disseram: escuta, você não quer comprar um escravo? Queremos. Quanto? 20 ciclos de prata. Tá bom, dá o dinheiro aqui. Eles embolsaram o dinheiro e venderam o irmão. E ele foi vendido como escravo. E ele foi para o Egito. E ele viveu cerca de 13 anos como escravo no Egito. Não bastando ele ser escravo no Egito, ele recebeu uma calúnia, uma inverdade contra a sua vida, e foram colocá-lo num calabouço, numa masmorra, numa prisão. Além de escravo, escravo prisioneiro. Mas é interessante nós vermos que Deus permaneceu sendo Deus de José. Deus permaneceu amando José. Quando os irmãos de José o venderam, Deus continuou sendo o Deus dele. Deus não vendeu José. Deus não abriu mão de José. Deus não se desfez de José, assim como os irmãos dele haviam feito. Amados, o mal, ele não tem poder para me separar, para te separar de Deus. Não. Por maior que seja o mal, por maior que seja o açoite, por maior que seja a agressão, o mal por si só, ele não tem poder para nos separar de Deus. É o que a Bíblia diz. Eu posso desistir de Deus. Eu posso abandoná-lo. Eu posso virar as costas para Deus e sair vivendo por mim mesmo. Isso sim. Mas o mal, ele não tem poder para me separar de Deus. Paulo diz, em Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou seja, o aperto, ou a angústia?
Talvez a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você já tenha passado por tribulação, mas não por angústia. Talvez você já tenha passado por angústia e tribulação, mas não por perseguição. Ter que sair correndo, deixar tudo para salvar a própria vida. Alguém já experimentou isso? Talvez fome e nudez. Você sair aí enrolado num pano, numa toalha, num lençol, porque você não tem como adquirir vestimentas, roupas para você. Situação de penúria. Ou então de perigo, de espada. Alguém vindo contra a sua vida para dar cabo da sua vida. Amados, enquanto José mantinha sua confiança inabalável em Deus, o texto diz que Deus estava transformando o mal em bem. Enquanto José radicalmente firmou e disse: Deus, os meus irmãos, eles abriram mão de mim, me venderam. Mas Deus, eu sei que o Senhor não me desaponta. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor não me deixou. Enquanto José nutria esta confiança em Deus, Deus estava trabalhando a favor de José. Deus estava transformando o mal em bem, a maldição em bênção, a derrota em vitória, o fracasso em êxito, o deserto em manancial. Deus estava trabalhando a favor de José. A doença, Ele estava transformando em saúde. Amados, Deus é suficientemente poderoso, capaz para transformar o mal em bem. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Portanto, se você está passando por momentos de tribulações, não abandone Deus. Não vire as costas para Deus. Não se deixe levar pelas tribulações, se engolfar pelas tribulações, virando as costas para Deus. Em quarto lugar, eu vejo que José, nesse momento de cadeia, nesse momento de escravidão, nesse momento de esmagamento da sua própria vida, nesse momento de anulação da sua liberdade, nesse momento de total fracasso aos olhos dos homens, José, ele teve algumas atitudes que acionou o poder de Deus a favor dele. E eu creio que isso é importante e eu gostaria que você prestasse atenção nisso. 3 ações, 3 atitudes que fez com que movesse o braço de Deus, levasse a mão de Deus a trabalhar a favor de José. 3 atitudes. A primeira, ele não usou da tragédia para pecar contra Deus. Ele não usou da tragédia para virar as costas para Deus. Ele não usou da tragédia para dar ocasião ao pecado, para arrumar desculpas para pecar. Ele não fez isso. No capítulo 39, no versículo 7, diz assim, Gênesis 39, 7. Depois destas coisas, a mulher de seu senhor Potifar, a esposa de Potifar, ele fora comprado por Potifar, ele era escravo de Potifar. Então a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, o meu senhor Potifar não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa se vedou senão a ti, que é a esposa dele, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Versículo 10 diz assim: embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Amados, vocês podem entender a postura desse jovem, a postura desse rapaz? Vocês podem entender
a fidelidade dele para com Deus. Vocês podem perceber que ele não usou da tragédia que abatera sobre a sua vida para pecar contra Deus. José poderia ter dito: bom, já que Deus deixou que meus irmãos me vendessem como escravo, eu não vou mais tocar no ministério de louvor. Eu não vou mais cantar no coral da igreja. Já que eu estou passando por tamanha tribulação, eu não vou mais ao grupo familiar. Eu não vou mais ao retiro que a igreja planejou, programou. Eu não vou mais frequentar as celebrações, os cultos. Interessante que José poderia ter dado tantas desculpas para se afastar de Deus, para pecar. Olha, eu recebi uma notícia muito terrível. E sabe de uma coisa? Eu vou encher a cara. Eu vou me embriagar. Eu vou me embebedar. Não, José não fez isso. Já que tudo está perdido, eu vou me voltar para as drogas, para o alcoolismo, para a prostituição, para o roubo. Não. José não usou da tragédia para pecar. Mas ele manteve-se fiel ao seu Deus. Ele estava consciente de que ele deveria honrar a Deus e manter-se firme na presença de Deus. Segunda coisa que ele fez, segundo ato, segunda atitude, José não usou da tragédia para parar de viver. Muitas pessoas, ao receberem uma notícia, ao receberem uma má notícia, ao ouvirem de uma tragédia, querem desistir de viver. Se lançam lá no quarto, se jogam na cama e dizem: não vivo mais, estou com depressão. Eu não aceito mais viver. Agora não vou fazer mais nada. Eu vou faltar ao trabalho. Eu vou fazer isso. Eu vou desistir de viver. Não como mais. Não vou tomar mais banho. Não é? Vou desistir de viver. Você já viu disso? Quando uma tragédia vem sobre alguém, um sofrimento, um mal vem sobre alguém, essa pessoa tem a tendência de parar de viver, de desistir da vida. No capítulo 39, os versículos 2 e 3 diz assim: o Senhor Deus estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor egípcio, Potifar, que Deus era com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Você percebe que Deus pode prosperar aquilo que você faz e não aquilo que você não faz? Se você cruza os braços e fica em casa dormindo e diz assim: ei, o líder do grupo familiar não ora para que eu tenha um emprego. Deus prospera aquilo que você faz. Deus não prospera aquilo que você não faz. É interessante que aonde José colocava as mãos, Deus fazia prosperar. Sabe por quê? Porque mesmo como escravo, mesmo vivendo debaixo dessa tragédia, dessa tribulação, cada obra, cada ação de José era um culto a Deus. Ele fazia como se fosse um culto para Deus. Se José tinha que fazer algum trabalho ali na casa de Potifar, ele fazia como se fosse um culto para Deus. Se ele tivesse que preparar uma refeição para Potifar, cozinhar para Potifar, ele fazia como se fosse um culto para Deus. Se ele tivesse que dirigir o carro de Potifar, era um culto para Deus. Ele não desistiu de viver. Ele continuou vivendo intensamente. E cada obra, cada ação, cada atitude, cada postura de José, ele oferecia a Deus: Deus, eu ofereço a Ti esse trabalho. Eu estou ofertando a Ti. Eu faço de todo o coração como ao Senhor, e não ao meu senhor Potifar, e não aos homens, mas eu faço a Ti. Eu faço para o Senhor. Imagina que José estava na escola lá no Egito. Como escravo, eu vejo ele tirando as melhores notas da escola. Era assim. Não vou estudar mais. Tive uma tragédia na minha família, desisto dos estudos, não vou estudar mais. Não vou trabalhar mais. Não vou viver mais.
José, ele não usou da tragédia para parar de viver. Primeiro, ele não usou da tragédia para pecar. Segundo, ele não usou da tragédia para viver, para parar de viver. Em terceiro lugar, José nunca suspeitou do amor ou da fidelidade de Deus. Ele nunca desconfiou. Será que Deus me ama ainda? Será que Deus é fiel? Ele nunca suspeitou do amor de Deus. Ele nunca suspeitou da graça de Deus. Ele nunca suspeitou da fidelidade de Deus para com ele. Nunca suspeitou. Amados, a igreja evangélica no México, há anos atrás, teve um grande crescimento. E o crescimento se deu devido àquele grande terremoto que teve no México. Sabe por quê? Porque muitos irmãos cristãos tiravam os escombros de suas casas e lá encontravam o corpo do seu filho e colocavam nos braços o corpo do seu filho e saíam cantando na rua: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. E pelo fato deles não duvidarem da fidelidade de Deus e do amor de Deus, houve um grande crescimento. Pessoas foram guindadas para um nível espiritual acima do que eles tinham imaginado que poderiam viver. Ele nunca suspeitou do amor de Deus. Ele nunca desconfiou: será que Deus é fiel para comigo? Será que Deus ainda me ama? 13 anos como escravo e no presídio. Não são 13 dias. São 13 anos. Talvez os melhores anos de sua vida. Não é assim que dizem? Ele foi para lá com cerca de 17 anos. E 13 anos ele ficou ali. Ele nunca desistiu da fidelidade de Deus. Ele nunca desconfiou, suspeitou do amor de Deus. No capítulo 41, quando o faraó chama ele do cárcere, da masmorra, para vir interpretar o sonho, no versículo de número 16, José declara a faraó o seguinte: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a faraó. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus sempre estivera presente com ele. Ele sabia que Deus nunca desistiu dele. Deus nunca havia se afastado dele. E naquele momento da interpretação do sonho, ele olha para Faraó e diz: Faraó, não sou eu, José. Não sou eu, o Zezinho, escravo. Isso não está em mim. Mas Deus, que sempre esteve comigo, Ele é poderoso para interpretar esse sonho. Ele é poderoso para trazer a revelação. Ele nunca duvidara do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da presença de Deus do seu lado, da presença de Deus na sua vida. Amados, quando nós temos essas três atitudes, nós movemos o braço de Deus, nós agimos nas mãos de Deus, e Deus começa a trabalhar, e Ele começa a mudar o mal em bem, a maldição em bênção, a morte em vida, a doença em cura, em saúde, o deserto em mananciais de águas. A nossa postura diante do nosso Deus aciona o favor de Deus para conosco. E esse texto também nos diz, nos ensina, nos mostra que o teu sofrimento pessoal, poderá produzir alívio em outras pessoas daqui a pouco. Esse texto fala sobre isso. Que o sofrimento de José está gerando agora a conservação das vidas da sua família, dos seus familiares. Aqueles 13 anos de escravidão, aqueles 13 anos que ele passou ali no Egito como escravo e também na cadeia, na masmorra. Isso foi um investimento de Deus na vida dele, para agora trazê-lo numa posição de governo e gerar vida na morte dos seus irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, Paulo descreve alguns momentos difíceis que ele passou na vida. Eu gostaria que você prestasse atenção. Pode ser que você tenha passado por alguns sofrimentos iguais ou maiores do que de Paulo. Ele diz o seguinte:
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 40 menos 1 dá quanto? 39 açoites. 39. Ele recebeu quantas vezes? 5 vezes. Alguém já recebeu esses açoites? Não? Ele continua dizendo: 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. Lembram dessa experiência de Paulo? Ele foi apedrejado e deram ele como morto. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em nudez, em jejum, muitas vezes, e em frio. Este homem passou por tribulações. Este homem, quando as pessoas pegavam os lenços do seu corpo e levavam e colocavam sobre os enfermos eram curados. Este homem que passou por essas tribulações. Será que eu e você já sofremos perto disso? Eu me lembro, uns anos atrás, estava no Japão e passamos por um terremoto. Eu falei, pelo menos eu posso falar um pouquinho como Paulo. Em terremoto... em terremoto, mas ele passou, amados, por apertos, por tribulações, por dificuldades. E sabe o que ele diz? Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, que coisas? Os açoites, as varadas, o apedrejamento, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos entre irmãos, falsos irmãos, trabalho, fadiga, vigílias, fome, nudez, frio. Ele diz, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Percebe que a tribulação, as tribulações pelas quais ele passou, somou, contribuiu, somou favoravelmente para que o Evangelho chegasse até onde, amados? Até mim e até você. Até nós. Ou você não concorda com isso? Ou você não concorda que gerou frutos e continua gerando frutos, e que quando você abre as cartas do apóstolo Paulo e gera alimento, e o Espírito Santo ministra a sua vida e dá direção, compreensão, crescimento. Este homem passou por tribulações. Sabe qual é a diferença quando um ímpio sofre e quando um justo sofre? Sabe qual é a diferença quando uma pessoa má passa por tribulações e uma pessoa justa, boa, passa por tribulações? É que o ímpio sofre e ele não gera nenhum resultado positivo nem para ele nem para ninguém. Mas quando um cristão padece, ele produz, ele gera resultados de vida, resultados de bem, resultados de bênçãos, resultados de crescimentos e de vitórias. Muitas vezes na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Devido a estas lutas e esses sofrimentos de Paulo, nós recebemos o Evangelho. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sofreu a morte de cruz, para que eu e você hoje pudéssemos alcançar a nossa salvação, a vida eterna. Nós precisamos entender que o apedrejamento de Estevão produziu perdão e salvação a Saulo. Precisamos entender que o sofrimento de João, exilado lá na ilha de Patmos, produziu a revelação do Apocalipse. E hoje, eu e você, temos a mensagem do fim revelada a nós. Nós precisamos entender que quando esses irmãos passaram por lutas e tribulações, Deus estava revertendo o mal em bem. A destruição em vitória. Não veja o seu momento de sofrimento como um castigo de Deus sobre você. Não veja o seu momento de sofrimento como se Deus estivesse pesando a mão sobre você ou como se fosse um momento de derrota. Veja assim, como um investimento de Deus para uma grande colheita daqui a pouco. Veja assim como uma permissão de Deus para um resultado inimaginável de conquistas, de vitórias, de crescimento, de bênçãos daqui a pouco. Daqui a pouco. Creia nisso. Creia que Deus se importa com a sua dor.
Creio que Deus está interessado na sua dor. Eu quero concluir dizendo: sem a escassez de pão, não haverá multiplicação. Sem a sede, a rocha não produzirá águas em abundância. Sem a tempestade, você não verá Jesus andando por sobre o mar, vindo até o seu barquinho. Sem as turbulências da vida, você não conhecerá o poder de Deus, que acalma a tempestade, que acalma os ventos. Sem um momento de adversidade, sem um momento de enfermidade, você não conhecerá a intervenção do médico dos médicos, Jesus Cristo. Amados, é tempo de erguermos nossos olhos, de erguermos as nossas cabeças. Vamos levantar os olhos. E vamos sair dessa situação caótica, onde nós só conseguimos ver o mal. Levante os olhos e diz assim: Deus, eu só quero ver o que o Senhor vai fazer para me tirar dessas. Abra espaço para o sobrenatural. Abra espaço e creia que Deus está interessado em agir. Abra espaço para Deus ser Deus e se revelar como tal. Vamos enxergar os propósitos de Deus nas horas de tribulações. Deus já está transformando o mal em bem. Deus já está agindo a nosso favor. Deus quer te usar para conservar muita gente com vida. Deus está trabalhando em você. Você muitas vezes não entende o trato de Deus, a forja de Deus. Mas saiba de uma coisa: Deus está investindo na sua vida, para que amanhã pessoas possam ser beneficiadas através desse sofrimento. Quando Jesus volta para Pedro e diz assim: arreda de mim, Satanás. Ele estava forjando, preparando Pedro, para que amanhã a sombra de Pedro curasse as pessoas. Para que ele se levantando pregasse o Evangelho. E milhares de pessoas viessem se converter, se render ao senhorio de Jesus. Levante os olhos, meu irmão, minha irmã. Veja a situação que você está passando de uma perspectiva divina, uma perspectiva gloriosa. Porque Deus, Ele quer usar a sua tribulação para uma grande colheita de glória. Amém?